Ser atacado por um animal selvagem na natureza é compreensível, mas em casa já é outra coisa. Um urso invade uma casa em busca de comida. O final é devastador. Uma mulher se aproxima de um alligator sem perceber e o pior acontece. Isso e muito mais você vê agora. Em novembro de 2016, em Juneau, no Alasca, o dia nasceu típico para um morador local. Era inverno e nas primeiras horas da manhã ainda estava escuro e o sol só nascia lá pelas 9h30 da manhã. A temperatura era gelada, em torno de -7 a -12 graus, podendo cair mais. Yakov Mikhael, de 58 anos, morava perto da área de uma mata densa, mas tinha alguns vizinhos. Um refúgio para o marceneiro aposentado. Independente e saudável, Yakov não tinha receio de estar sozinho. Sem filhos e viúvo, ele gostava de ficar em sua casa, fazendo seus hobbies preferidos. Os ursos pardos, que circulavam pela mata, ocasionalmente eram visíveis pelas janelas de Yakov, mas ele não se preocupava, sabia manter distância, e isso era suficiente. Mikhail vivia tranquilo. Quase todos os dias ele saía para pescar. Os rios próximos à sua casa eram seus pontos favoritos. Mesmo no inverno, ele pescava. Sua geladeira estava sempre com peixes frescos. Ele se orgulhava de conseguir pegar tantos. Um de seus hobbies era organizar seu equipamento de pesca. Ele era conhecido na vizinhança. As pessoas viam quando ele saía com seu equipamento para algum rio. Ele também era visto cuidando de seu quintal pela manhã. Seu temperamento tranquilo e previsível o tornava querido e o cumprimentavam. Por causa dos peixes. A casa de Yakov tinha um cheiro marcante. Às vezes, era possível sentir, na frente de sua casa, o cheiro dos peixes recém-pego. Yakov também gostava de limpar os peixes atrás da casa, mas isso não incomodava os vizinhos. Era apenas uma característica marcante dele. Contudo, predadores grandes, com o olfato apurado, podiam rastrear certos cheiros. Ursos pardos, que ainda não tinham hibernado, buscavam desesperadamente alimento para passar a parte mais intensa do inverno. Os pardos são um dos animais mais poderosos da América, podendo chegar aos 360 quilos. Possuem força suficiente para destruir estruturas de madeira, como portas. Seu olfato detecta alimento a quilômetros de distância. Também são inteligentes o suficiente para resolver pequenos enigmas, conseguindo invadir casas e acampamentos. Suas garras e dentes causam estragos absurdos, uma sentença de morte. Yakov, sem querer, permitiu que o lixo, os restos dos peixes, ficassem mal descartados, criando um rastro direto para sua casa. No dia 25 de novembro de 2016, de madrugada, por volta das 2 da manhã, um urso pardo adulto apareceu perto de algumas casas. Um aroma de salmão o atraía e se intensificava a cada passo. A fera chegou ao centro do cheiro, uma casa simples e silenciosa. Ele se moveu devagar até os fundos da casa, perto da cozinha. A porta fechada não foi um impedimento. Ele começou a arranhar. Sem sucesso. Tentou a janela ao lado. Ela não estava trancada. Ele abriu uma abertura suficiente para forçar seu focinho. O cheiro mais forte o deixou ainda mais determinado. Ele quebrou o vidro e uma parte da madeira, criando espaço para entrar. Dentro da casa, tudo se tornou um caos. O urso rasgou os sacos de lixo da cozinha. Desesperado para se alimentar, consumiu todos os restos que estavam ali. Sujeira se espalhou por toda parte. Comidas em cima da mesa também foram consumidas pelo animal. Copos e pratos caíam e quebravam. Na sala, o som dos móveis arrastados tomou conta do ambiente. A criatura ainda não estava satisfeita. Yakov acordou assustado de um sono profundo na parte de cima da casa. Primeiro pensou estar sonhando, mas os barulhos não deixavam dúvidas. Tinha algo muito errado. Assustado, ele caminhou pelo corredor para descer as escadas, sem imaginar o que o esperava. Descendo as escadas, o barulho ficava cada vez mais alto. Na sala, ele viu os móveis revirados e fora do lugar. Na cozinha, ele se deparou com o que seria um pesadelo. Um grande urso bagunçando tudo. O homem não teve tempo de se mover antes que o animal o olhasse e focasse nele. Surpreso, o animal reagiu da pior forma.
Sentindo-se ameaçado, ele correu e atacou Yakov. A fera o golpeou com suas garras no peito e no ombro com força, derrubando-o no chão. O golpe foi duro e Yakov perdeu a consciência. Sangue começou a se espalhar embaixo do aposentado. O urso não se interessou pelo homem, estava mais focado agora na geladeira. O animal permaneceu na cozinha destruída por alguns minutos e finalmente foi embora. Como Yakov saía cedo, e dessa vez isso não aconteceu, vizinhos ficaram preocupados e foram chamar por ele. Sem resposta, ligaram para a polícia e pediram uma verificação na casa. Os policiais, no entanto, encontraram um cenário de guerra, coisas jogadas e muita bagunça. O corpo sem vida do homem também foi encontrado. Ficou claro para aqueles policiais que tudo havia sido obra de um grande urso. A fera provavelmente estava desesperada por comida e invadiu a casa, provocando tudo o que agora era registrado. Oficiais de vida selvagem iniciaram uma investigação, mas no final foi um trágico ataque de urso. Seus vizinhos ficaram tristes e preocupados. A morte ficou como uma lição sobre como a vida selvagem pode ser devastadora em um dos cenários mais remotos do mundo. Em setembro de 2017, em Naples, Flórida, mais um dia tranquilo seguia. O ar úmido era presente e as pessoas circulavam fazendo suas atividades. Alguns bairros sofisticados tinham uma segurança excelente e, no geral, a qualidade de vida era boa. Seria tudo perfeito se não fosse apenas um detalhe: os alligators, os vários pântanos, mangues e lagos são um ambiente que atrai os animais. É comum olhar e vê-los andando perto de casas e campos de golfe. Marissa Holloway tinha 52 anos e era aposentada. Ela gostava de sair às tardes e passear pelos vários rios e lagos. Sua casa também ficava perto de um. Seu imóvel tinha uma linda vista e ela adorava isso. Suas noites eram sempre tranquilas e solitárias. Solteira, ela não se importava de ter a casa toda para ela. Tinha amigos e pessoas com quem contar, e isso era suficiente. Gostava de tomar vinho vendo o pôr do sol para relaxar. Esses momentos a faziam refletir. As portas de sua casa costumavam ficar abertas na parte do dia, e às vezes ela esquecia de fechar. Só lembrava quando já estava tudo escuro. Porém, como roubos não eram comuns, ela não se preocupava. O ar circulava pelas janelas e portas abertas, refrescando o ambiente. Setembro era a temporada de chuvas e o aumento da água nos canais e lagos fazia com que os alligators conseguissem se mover com mais facilidade entre áreas ocupadas por pessoas, locais onde geralmente não aparecem muito na estação seca. É comum encontrar placas de aviso sobre a presença dos animais em rios. Manter a distância deles era essencial, especialmente à noite, quando também são ativos. Em 17 de setembro de 2017, Holloway voltou para casa depois de um passeio à tarde. Como sempre, sua casa estava aberta, escurecia e ela queria tomar seu vinho. Nos fundos de sua casa, era possível encontrar um rio, sem cercas ou barreiras. Era uma paisagem bonita, um contraste perfeito com o pôr do sol. Ela não imaginava, mas um alligator estava por perto. Esses formidáveis predadores chegam até 4 metros, com mandíbulas capazes de exercer muita pressão. Caçadores habilidosos esperam o melhor momento para atacar. Por volta das 10 da noite, um alligator imóvel flutuava a poucos metros do quintal da mulher. Ela não percebeu nada. Ela se aproximou bastante do rio, sem imaginar o que lhe aguardava. Bem perto da água, ficou ao alcance da fera. Sem aviso, o animal pulou da água e abocanhou sua perna. A força foi tão grande que a derrubou. Ele a puxou para a água enquanto ela se debatia e tentava lutar. O ataque foi rápido e ela não conseguiu resistir. Em segundos, foi levada. O alligator iniciou seu ataque final, o giro da morte. Holloway se afogou em poucos minutos. O movimento do animal cessou e mais nada foi ouvido. No dia seguinte, vizinhos estranharam sua ausência e entraram em sua casa, que estava aberta. Eles encontraram marcas estranhas na grama de seu quintal e chamaram a polícia. Autoridades encontraram seu corpo submerso no rio próximo de sua casa.
A fera permaneceu com ele durante a noite toda. O animal foi realocado e o corpo levado. Os amigos e vizinhos ficaram arrasados, mas esse era o preço de se viver próximo à natureza hostil. Aligatores na Flórida são comuns e qualquer passo em falso pode ser o último. Missoula é uma cidade no oeste de Montana, conhecida por sua beleza natural, qualidade de vida e clima cultural ativo. Missoula fica em um vale cercado por montanhas, rios, trilhas, florestas densas e abundante vida selvagem. Em janeiro de 2014, Caleb Redding estava em sua modesta casa aproveitando o dia. Perto de florestas densas, ficava em uma área ótima para quem gosta de tranquilidade e silêncio. Pequenos animais selvagens podiam ser encontrados com certa facilidade ao se dar alguns passos. Mais para dentro da mata, cervos e alces atraíam predadores maiores. Com 34 anos, Redding era carpinteiro. Divorciado, via seus filhos poucas vezes, já que moravam com a mãe. Estava sozinho a maior parte do tempo, mas escolheu morar no lugar exatamente pela privacidade e paz. Era bem conhecido na cidade, ia muitas vezes para lá buscar materiais ou simplesmente para encontrar amigos. Era um marceneiro habilidoso e também fazia trabalhos detalhados. Sua oficina não era muito grande nem muito pequena, era ideal. Sua própria casa foi reformada por ele inúmeras vezes. Ele sempre encontrava algo que queria melhorar e acabava iniciando um projeto pessoal. Sua casa tinha acesso direto para sua oficina no quintal. A propriedade em si ficava perto de uma trilha onde caçadores às vezes passavam na alta temporada de caça. Os cervos eram alvos preferidos, pois circulavam muito. Consequentemente, tinha muita vida selvagem ali. Em fevereiro, Redding ouviu, em uma de suas idas à cidade, que avistamentos de pumas estavam ocorrendo. Isso era incomum, mas não improvável. Missoula fica em um vale cercado por montanhas, florestas e grandes áreas selvagens, o que torna o habitat perfeito para eles. Autoridades locais de vida selvagem emitiram alertas para que moradores mantivessem sempre as portas e janelas fechadas e não deixassem animais de estimação fora de casa, principalmente à noite. Caleb pensou nisso, mas não deu muita importância. Ele tinha trabalho a fazer e as chances eram mínimas de dar de cara com um puma. Depois de 2 semanas, nada aconteceu e esse assunto acabou esfriando. Caleb trabalhava todos os dias e nos mais movimentados não conferia as portas e janelas de sua casa. Uma de suas portas, em específico, estava com problemas. Ela não trancava. Ele tinha que arrumar isso, mas sempre deixava para lá. Sua casa era antiga e era normal que tivesse problemas assim. Sempre, em todas as vezes, ele mesmo consertava sua casa. Dessa vez, ele demoraria apenas um pouco mais. O que poderia acontecer? Pumas são predadores eficientes e de emboscada. Sua aproximação é silenciosa e mortal. Eles se movem por florestas por grandes quilômetros e podem chegar a áreas residenciais. Podem passar dos 2 metros de comprimento e têm garras afiadas o bastante para matar com um só golpe. Em 12 de maio do mesmo ano, um puma rastreava uma presa quando se aproximou da casa de Caleb. Os cervos passavam ali constantemente, e um puma na região demoraria apenas um pouco para caçar perto da residência. O cheiro de comida também era um forte chamariz para predadores. O rastro manteve o puma perto da casa por horas. O puma permaneceu escondido durante a maior parte do dia. Era quase impossível vê-lo entre as árvores. De manhã, por volta das 6, Caleb saiu para começar mais um dia de trabalho. Foi em direção aos fundos da casa terminar alguns projetos. Ele saiu de casa e deu a volta para a oficina. O clima estava fresco e ensolarado. Ele andou devagar, sem medo, sem pensar no que estava prestes a acontecer. Ele não fazia ideia de que um puma o observava à distância. De repente, o animal andou e andou, pegou velocidade e pulou nas costas do homem. Caleb não teve tempo de reagir. O puma agarrou suas costas e o homem caiu no chão. As poderosas presas se fecharam em seu ombro. Seu torso estava totalmente envolvido pelo predador. Não demorou para que a fera mordesse seu pescoço, selando seu fim. Pumas, assim como outros felinos, têm preferência por morder áreas vitais como o pescoço. Caleb lutou, mas no fim
não conseguiu se livrar do aperto na garganta. O ataque durou pouco tempo, até que ele cedesse e caísse já morto. O predador manteve seu aperto e permaneceu alerta. Em seguida, arrastou o corpo para a mata. A vítima foi arrastada a vários metros para dentro da floresta, onde árvores e vegetação forneciam o esconderijo. As marcas do arrasto, porém, permaneceram. No final do dia, um amigo de Caleb foi à propriedade ver como estava um projeto que ele havia encomendado. Durante todo o dia não conseguiu falar com Caleb e agora ia ver o que estava acontecendo. Ele chegou à casa, chamou e procurou o homem, mas não o encontrou. Circulando a casa, viu o que parecia um rastro. Ele o seguiu e acabou dentro da floresta. Achou aquilo estranho e não quis se arriscar indo mais longe. Ligou para a polícia e explicou o que tinha acontecido. Oficiais investigaram o rastro e encontraram o corpo parcialmente devorado do homem, sendo protegido por um puma nervoso. Eles atiraram no animal, pois era a única forma de pegar o corpo, e confirmaram que o ataque foi uma emboscada de um puma. Seus amigos e familiares ficaram arrasados. Sua casa, o lugar que mais gostava de ficar e também seu local de trabalho, se tornou o cenário de uma luta perdida. Redding pensava ter encontrado o lugar ideal para morar, mas acabou no centro de uma floresta cheia de animais selvagens. Sonoma, localizada no norte da Califórnia, é uma cidade charmosa e histórica no coração do Sonoma Valley, uma região vinícola mais importante. É conhecida pelo seu clima ameno, paisagens rurais, vinícolas premiadas e um estilo de vida tranquilo, cercado por colinas verdes. É repleta de vinícolas e propriedades históricas. Sonoma costuma ser descrita como mais calma e menos turística. A região oferece trilhas pelas colinas e reservas naturais. A paisagem é marcada por campos abertos, carvalhos e montanhas baixas. Tem cervos, coiotes, raposas e raramente ursos negros. Em outubro de 2015, Evan Callahan morava em uma área de vinhedos, com frutas amadurecendo e trabalhadores circulando. Callahan tinha 28 anos e era um dos coletores. Dividia a casa com 2 colegas. Todos ficavam quase o dia todo em vinícolas locais. Callahan havia se mudado anos atrás em busca de um trabalho estável e constante. Ele gostava de vinhos e fazer o que fazia, para ele, era muito prazeroso. Seus dias eram colhendo uvas sob o sol e carregando-as em caminhões com destino a fábricas. Era um trabalho cansativo, mas interessante para ele. Era isso o que queria, afinal. Sua casa tinha uma garagem independente que os colegas usavam para guardar coisas. Às vezes, eles traziam sacos de uvas que sobravam e outras comidas que seriam descartadas pelos seus chefes. A vida era bastante tranquila e a única grande ameaça eram os ursos. Todos sabiam de sua presença, mas não era tão comum vê-los andando por aí, por isso poucos realmente se preocupavam. Callahan apenas ouvia piadas sobre a presença desses animais, já que nunca os encontrou. Os moradores mais velhos, no entanto, costumavam proteger seus lixos, removendo restos de comida e colocando-os em sacos específicos. Porém, os mais jovens e os que não eram dali não tinham essas preocupações. Callahan quase sempre deixava a porta da garagem parcialmente aberta. Ele só a fechava à noite. Fazia isso por causa das uvas que armazenava para que o ar pudesse circular no ambiente, permitindo que tudo ficasse mais fresco. Outros tipos de comida também eram deixados ali. Nem ele nem seus colegas sabiam o quanto estavam sendo irresponsáveis e nem se preocuparam em saber. Eles não ligavam para a questão dos ursos. Além disso, a rotina pesada os distraía dessas questões. Ursos negros comem quase qualquer coisa e são muito inteligentes. Não são tão altos quanto outros ursos, mas ainda podem causar muito caos. São fortes, rápidos e podem escalar árvores com facilidade. Em geral, evitam humanos, mas podem se tornar muito ameaçadores se estiverem perto de comida. No dia 20 de outubro do mesmo ano, um urso preto desceu das colinas próximas, seguindo o cheiro de uvas e restos de comida que vinham se acumulando ao redor da propriedade de Callahan e seus colegas. O urso se aproximou da garagem parcialmente aberta e se espremeu pela abertura
imediatamente descobrindo uvas fermentadas, frutas descartadas e resíduos espalhados pelo chão. Ele começou a consumir tudo que era comestível ao alcance, rasgando sacos plásticos e recipientes. O barulho de objetos caindo ecoava pela garagem enquanto o animal derrubava prateleiras e virava caixas procurando mais comida. Os sons acabaram acordando Callahan em seu quarto no andar de cima. Confuso e desorientado, ele desceu as escadas para investigar o que supôs ser um arrombamento. Atravessou a cozinha e abriu a porta que levava à garagem, acendendo as luzes do teto sem perceber o perigo lá dentro. A iluminação repentina assustou o urso. Ursos negros geralmente fogem quando surpreendidos, mas a garagem estreita e o humano bloqueando a porta limitavam sua rota de fuga. O animal levantou a cabeça das uvas espalhadas e soltou um alto bufar, balançando a cabeça e estalando as mandíbulas, um aviso clássico para intimidar uma ameaça percebida. Callahan congelou na porta enquanto o enorme animal se virava para ele. Ele pensou em voltar e chamar os amigos, mas estava congelado. Por um momento, o urso hesitou, batendo as patas no chão de concreto e avançando alguns centímetros antes de parar abruptamente. A uma distância tão próxima, com a única saída parcialmente bloqueada, a agitação do urso aumentou. Quando Callahan instintivamente recuou, o movimento desencadeou uma reação defensiva. O urso avançou em uma súbita explosão de força. Seu corpo colidiu com o rapaz, derrubando-o no chão. Em vez de uma única mordida fatal, o urso iniciou um ataque caótico, mordendo repetidamente seus braços e ombros enquanto golpeava com as garras. As garras rasgavam roupas e pele, abrindo lacerações profundas no torso e antebraços enquanto Callahan tentava se proteger. Mordidas fortes em seu ombro e parte superior do peito causaram trauma severo e sangramento intenso, enquanto o peso do animal o prendia no chão. Após vários segundos de luta violenta, o urso desistiu assim que a ameaça parou de se mover. Com a porta livre, fugiu da garagem e desapareceu. Callahan estava gravemente ferido. Tinha perdido muito sangue, lacerações profundas e ossos esmagados no ombro. Seus colegas de quarto haviam acordado e foram atrás dele. Ao ver sua situação, ligaram para a ambulância. Os paramédicos, junto com autoridades, chegaram e viram a cena. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo. Apesar da cirurgia de emergência e cuidados intensivos, morreu posteriormente devido a complicações relacionadas à grave perda de sangue e aos ferimentos internos sofridos durante o ataque. Agentes de vida selvagem confirmaram que um urso havia sido atraído por alimentos armazenados de forma inadequada na garagem. O animal não foi encontrado e já havia retornado às colinas.